Se você quer comprar aí FIFA Coins ou moedas do FIFA, é muito simples, vai na descrição do vídeo e veja aí como entrar em contato com o pessoal da Venzo Games. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é do canal Encanador Chapado, tô com vocês para mais um episódio do nosso Squad Builder. É isso aí, pessoal, e o assunto de hoje aqui não é um assunto lá muito engraçado, não é um assunto legal, não. É o assunto aí de jogadores que já sofreram racismo, então esse é o time que eu vou montar. Aproveitando aí esse caso que saiu aí do Daniel Alves, né, da hashtag Somos Todos Macacos aí, vamos aproveitar esse caso pra gente mostrar aqui pra vocês alguns jogadores que já sofreram com isso e que alguns que até sofrem até hoje em dia aí com esse tipo de comportamento idiota da sociedade, né. Mas é isso aí, vamos começar aqui com o goleiro, e ele é o goleiro aí que já foi do Corinthians, hoje em dia é o goleiro do Flamengo, que é o Felipe aí, né. Ele lá por meados de 2009, quando ele ainda jogava pelo Corinthians, ele diz aí ter sido chamado de preto safado pela torcida do Juventude aí, né, na Copa do Brasil, Juventude de Caxias do Sul, se eu não me engano, o Juventude lá Ai, esqueci o nome do estado agora, mas do estado dos gaúchos lá, eu esqueci o nome do estado, do Rio Grande do Sul, isso aí, ele foi ter sido chamado de preto safado no jogo contra o Juventude lá em 2009, se eu não me engano foi pela Copa do Brasil, tá, não tenho certeza disso, mas eu creio que sim, e tá aí, o goleiro Felipe acabou sofrendo isso, infelizmente, um xingamento bem forte, mas ele já superou e tá jogando até hoje bem aí no Flamengo, né. Vamos aqui pro próximo jogador, que é o Paulão. Isso aí, jogador Paulão aí, do Real Betis. E ele foi xingado pela própria torcida do Betis, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Ano passado ou ano retrasado, tá? Mas ele foi expulso num jogo contra o Sevilha. Por ele ter sido expulso, né, os próprios torcedores do time dele começaram a xingar ele. Xingaram ele de vários, né, xingamentos que eles usam, macaco, esse tipo de coisa. Que infelizmente, né, não é uma coisa muito incomum nos jogos de futebol. Eu acho uma coisa ridícula, mas infelizmente é bastante comum, né? Infelizmente é bastante comum lá para a Europa, né? E é isso aí, o Paulão xingado pelo próprio time, né? Como é que pode a torcida do próprio time? É ridículo isso. Agora a gente tem aqui outro zagueiro aí do Brasileirão, que na minha opinião é um zagueiro muito bom, que é o zagueiro Manuel aí, do Atlético Paranaense, e ele foi xingado por um jogador do Palmeiras, olha só, o time que eu torço, ele foi xingado de macaco, se eu não me engano, pelo Danilo do Palmeiras, ex-zagueiro do Palmeiras, aí, né, agora não sei onde ele tá, mas ele xingou o Manuel de macaco depois de uma briga e ainda deu uma cusparada no rapaz, uma coisa muito feia aí, muito errada. Eu, como torcedor do Palmeiras, fico envergonhado que um jogador do meu time tenha feito uma dessas cenas aí, né, é lamentável de verdade, né. Agora vamos aqui pro nosso lateral esquerdo, que é um jogador muito conhecido aí por todo mundo. É ele, Marcelo, aí, jogador do Real Madrid, um dos melhores laterais esquerdos do mundo, quiçá o melhor do mundo atualmente. Eu acho, pra mim, o melhor do mundo atualmente. É o Marcelo, sem sombra de dúvidas, achei ele muito bom. E ele sofreu aí o xingamento por causa da torcida do Atlético de Madrid, tá? Se eu não me engano, foi esse ano aqui mesmo, tá? Foi no começo do ano, agora foi uma das partidas aí contra o Atlético de Madrid. E os caras aí, ele entrou pra se aquecer, não tava nem jogando, tá? E os torcedores começaram a imitar sons de macaco quando ele tava passando por perto, né, cara? Então, é uma coisa bem aí, como eu falei, infelizmente na Europa é mais comum do que a gente tá acostumado, tá? Aqui no Brasil a gente tá aparecendo alguns casos, mas na Europa é bem sério esse caso aí de racismo. Os caras, ele foi se aquecer lá e os caras começaram a imitar sons de macaco toda vez que ele passava, né? Agora a gente tem aqui o último caso, e o caso que inspirou esse vídeo aqui, que é o Daniel Alves, né? O último caso não, o caso mais recente, que é o do Daniel Alves, que inspirou esse vídeo. E tá aí, eles, vocês sabem, já jogaram a banana lá, ele tirou de letra, comeu a banana, e, né, nem ligou pro que os caras fizeram, só foi lá e tirou sarro ainda do xingamento dos caras. Tirou de letra, realmente, e é isso que ele tem que fazer, né? Foi muito bem, eu acho que o Daniel Alves foi um dos caras que melhor se comportou nesse sentido, né? O cara soube aí não ser afetado pelas críticas, e isso é o que você deve fazer, né, cara? Você vai lá e tira de letra, você mostra pra eles que o xingamento deles não afeta você, e isso faz com que os caras se sintam, fala assim, ah, pô, que merda, né, que bosta que eu fiz, e depois pensem um pouco melhor sobre esse assunto, né? Vamos aqui agora pro volante, que no caso aqui vai ser um CM, que é ele, vocês sabem, também outro brasileiro aí envolvido recentemente num caso de racismo, que é o Tinga aí, ele foi
num jogo no Peru lá, eu não lembro o nome do time agora, acho que era o Real Garcilaso, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas imitaram sons de macaco aí quando ele pegava na bola, né, cara? Também a mesma coisa que aconteceu com o Marcelo, eles ficavam imitando sons de macaco quando o Tinga pegava na bola, deu bastante repercussão esse caso, né? Aquele negócio, tamo junto com o Tinga, tal, que saiu aí nas redes sociais, mas isso aí, Tinga também, infelizmente, sofreu caso de racismo, né, cara? Infelizmente, realmente, é complicado, né, cara? É complicado mesmo. Vamos agora aqui pro menino, cara, o menino revelação aí do futebol, o jogador que ultimamente tem no Brasil, né, a nossa maior esperança pra Copa, porque ele é o Neymar. O Neymar também já sofreu, tá? Num jogo aí, em 2011, jogo do Brasil, jogo de seleção, contra a Escócia, jogaram bananas no campo aí, enquanto o Neymar disputava um lance dentro da área, né, e ficaram jogando bananas dentro do campo pra xingar o Neymar, né, de macaco, desse tipo de coisa que não tem nada a ver, né, e jogaram as bananas lá, infelizmente, num jogo de seleção, que deixa a gente mais... É estranho, né, cara? Um jogo de seleção você pensa que só vai, sei lá, vai família, vai não sei o que lá. Não parece que não é um jogo pra ir gente assim, né? Gente com esse cérebro menor do que o normal, menor do que a gente tá acostumado, né? Mas infelizmente isso aconteceu com o Neymar. É parecido com o caso do Dani Alves, né? Jogaram bananas pra ofender o rapaz, né? Agora a gente tem aqui também outro brasileiro, né? Parece que só tem brasileiro nessa lista. É o Hulk, aí o Hulk, que na minha opinião, ele é meio escuro, mas ele não é negro, né, cara? Ele é nordestino, assim, né? Ele tem a pele de nordestino. Você olha pra ele e fala, não, esse cara é nordestino por causa do estilo de aparência dele, né? Ele tem uma aparência... Ele não é negro, eu não digo que ele é negro, tá? Então, até mais estranho ainda pra ele sofrer caso de racismo, mas foi lá na Rússia, foi num jogo do Zenit, e eu não lembro agora contra que time que ele tava jogando, tá? Mas eu lembro que nesse jogo o Hulk fez um puta de um golaço, tá? A torcida adversária tava xingando ele, e ele foi lá e fez um puta de um golaço, fez um puta golaço e mandou a torcida calar a boca, né, cara? É muito legal isso e, né, os caras eu acho que tiveram que ficar quietos porque o Hulk foi lá e fez o que tinha que fazer, mostrou pra eles que, né, respondeu na bola, né? Muito bom, o Hulk tirou de letra também essa. Agora a gente tem aqui outro jogador que já apareceu aqui nos Squad Builders, que é ele, o Kevin Prince Boateng aí, também jogador de Gana aí, né? Sofreu casos de racismo aí lá na Itália, quando ele jogava ainda no Milan, né? Boateng, ele foi muito criticado não, ele foi muito ofendido, né? Porque isso não é uma crítica, isso é uma ofensa lá na Itália, né? E ele teve que fazer um acordo com o Berlusconi para ele deixar o Milan, olha só, ele deixou o Milan só por causa disso, tá? Foi por isso que ele saiu do Milan, porque ele disse que ele sofria demais racismo, muitos comentários racistas da torcida e tal, então ele ficou muito puto com isso e ele pediu pra sair do Milan, pediu pro Berlusconi, foi lá, fez um acordo pra ele ser trocado aí do Milan, né, cara? Então, porra, pro cara chegar a esse ponto é porque realmente o negócio tava bravo, né? O negócio tava muito bravo. E agora aí, outro jogador também do Milan, né? O Milan parece que tem um caso de racismo aí atrás do outro, mas o Balotelli não sofreu racismo só no Milan, tá? Ele sofreu racismo lá no Manchester City, praticamente em todos os times que ele jogou, na Inter, né? Quando ele jogava, foi um dos times que ele surgiu aí, né? Inter de Milão. E, cara, ele sofreu muito racismo, só que ele também sofreu racismo aonde muito na seleção italiana, né? Ele é o primeiro negro a ser um atacante da seleção italiana, se eu não me engano é o primeiro jogador negro a vestir a camisa da seleção italiana, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas ele também é outro que tem casos enormes aí de racismo, é uma lista gigante, já botaram banana no carro dele, já, sei lá, cara, é muita coisa que o Balotelli sofreu, né? E o Balotelli, como todo mundo sabe, ele é polêmico, né? Até ele deu uma entrevista aí dizendo que o próximo que chamar ele de macaco, ele vai pessoalmente matar esta pessoa, né, cara? Então, ele é um pouco descabeçado aí, então pode ser que aconteça alguma merda por causa desses comentários também cheios de merda, né, pessoal? Coisa bem nada a ver, né? Que infelizmente acontece aí com os jogadores, né? E o último jogador aqui é outro atacante. Opa, fui no lugar errado aqui, perdão. Outro atacante aí muito bom também. E eu não entendo, sinceramente, como é que os caras conseguem. É muita burrice, né? É ele, Samuel Eto'o, hoje em dia tá no Chelsea. Mas também não foi no Chelsea que ele sofreu, tá? Não sei se ainda no Chelsea ele sofreu, não vi nenhuma notícia. Mas no Barcelona, os torcedores do Zaragoza, né, imitavam muitos sons de macacos toda vez que ele tocava na bola, tal. Foi em 2006 isso,
quando ele jogava no Barcelona, né? E toda vez ele sofria esse tipo de zoeira com o jogador. Zoeira não, né? Ele sofria esse tipo de insulto quando ele tocava na bola. E depois na Inter de Milão também acabou sofrendo bastante. Os torcedores do Cagliari, eles ficavam cantando canções aí, não é canções, né? Mas cânticos que eram racistas, sabe? Cantoria, assim, fazendo menção ao racismo, tal, esse tipo de coisa. Isso é muito, muito errado, muito ruim. Até interromperam uma partida uma vez por causa disso. E cara, é muito horrível mesmo. Mas o que é bom nesse jogo contra o Cagliari, o jogo foi paralisado por causa do racismo, voltou o jogo e o que o Eto'o fez o gol da vitória, a Inter ganhou do Cagliari, e ele foi lá e mandou os caras tomar naquele lugar, né? Mas então é isso, esse é o time aqui de jogadores que já sofreram racismo. É óbvio que tem muitos mais jogadores que sofreram, mas esses aqui são os casos que eu achei mais... são mais recentes e mais de jogadores mais famosos, né, pessoal? Esses foram os casos que consegui achar. Se vocês têm aqui outros casos absurdos, deixem aí na descrição pra gente ver, né? Pra gente ver como, infelizmente, a nossa sociedade é muito burra ainda. Mas isso aí, esse é o time. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma olhada agora no gameplay. Que isso sim, esses caras aí, a maioria deles... na verdade, todos eles, na verdade, são muito bons jogadores na vida real. Vamos lá, então. Vamos pro gameplay aqui, ver como é que eu me saí. Então, pessoal, vamos lá aqui pro gameplay, que é a parte mais divertida desse vídeo, né? As histórias são meio tristes. Mas é isso aí, o gameplay, vamos falar aqui dos jogadores. Cara, não preciso falar, né, quem são os caras bons. Neymar é sensacional, Eto'o é muito bom, Daniel Alves e Marcelo são excelentes, são muito bons laterais, tá? Que mais? O Balotelli eu fiquei um pouco decepcionado, não gostei muito dele, tá? Eu não usei ele ainda nesse FIFA 14 da nova geração, a geração passada eu usei. E da geração passada eu achei ele bem melhor, nessa aqui, sei lá, esquisito, eu não sei, tem gente que gosta bastante dele, mas eu não consegui jogar direito com ele, né? Também não foram muitas partidas, então, né, pode ser que depois eu venha me acostumar. Mas é isso aí, tá? Achei ele meia boca aí. O Tinga é bom também, né? Eu já tinha usado ele lá também na geração passada, nessa geração ainda não tinha jogado com ele, eu achei ele bem legal. Não é o melhor, né? Óbvio que tem melhores CDMs aí brasileiros, até do Campeonato Brasileiro tem melhores, mas ele é muito bom. Na hora que você precisa dele, ele tá lá pra fazer o serviço, né? Ele faz o serviço certinho, só que ele podia ser melhor em alguns quesitos, né? O passe dele eu achei mais ou menos, e ele é um pouco fraco, assim, no combate, né? Ele perde muito na força aí pros jogadores de ouro, né? O que é meio complicado de você substituir. O Paulão, que é o zagueiro aí, um cara que me surpreendeu. Achei que ele ia ser bem ruim, porque ele tem um pace bem baixo, né? Mas até que eu percebi que não, cara. Ele é bom porque ele não sobe, sabe? Ele é um zagueiro que ele não sobe muito. Então, isso ajuda bastante ele, porque ele tem um pace baixo. Então, como ele não sai muito da zaga, o que acontece é que ele fica lá plantado e você não sente tanta falta do pace, assim, na hora que você precisa, né? Ele tá lá e consegue dar conta do recado, porque ele tá bem recuado, né? E no outro quesito que ele é muito bom é a força dele é sensacional, ele é muito forte, então quando você vai dar combate em outros jogadores, ele consegue dar conta, né? Dá conta muito bem. O Kevin Prince também é outro jogador muito bom, cara, gostei bastante do Kevin Prince Boateng, ele me surpreende sempre em todas as partidas, eu não espero muito dele, e ele vai lá e consegue dar toques muito bons, pra driblar com ele é fácil, apesar de ele não ter as 4 estrelas de drible, né, o que eu acho que ele deveria ter, mas ele não tem, mas você consegue driblar fácil com ele aí, e é muito bom, cara, achei é um jogador que sempre me surpreende, como eu falo, né. Outro muito bom é o Hulk, né, o chute mortal e velocidade, combinada com a força monstruosa do Hulk próprio, né, então é bem legal isso nele, gosto bastante desse jogador. E é basicamente isso, tá? O time em si, o time como um time funcionou bem porque ele tem uma zaga bem postada, né? A zaga e os meios, eles são jogadores que estão todos com química, né? Então funciona legal, mas o problema realmente fica no ataque, porque como o ataque tá um pouco sem química, fica complicado, eles dão umas corridas erradas, tal, não rola muito entrosamento de passe, se posiciona um pouco errado, então acaba prejudicando bastante esse quesito no ataque, né? Tanto que eu não fiz muitos gols, né? Fiz aí alguns gols, 2 gols de pênalti e um gol normal, né? Um gol ainda com bola rebatida, a bola bateu e voltou. Mas é isso aí, é um time que eu acho que dá pra jogar mesmo sem química, assim. Dá pra você se acostumar e tornar desse um time legal, um time competitivo aí, bem legal. O goleiro, eu achei meia boca, o Felipe é mais ou menos, tá? Ele fez algumas defesas boas, mas no geral eu achei ele não muito confiável, beleza? Mas então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje.
Por favor, não esqueçam de deixar aquele monte de joinhas aqui pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Espero que tenham gostado desse time diferente que eu trouxe, né? Um time um pouco mais sério, nada mais, geralmente é um pouco mais divertido que eu trago aqui, né? Mas dessa vez foi um assunto um pouco mais sério pra aproveitar aí, é óbvio, esse caso que tá em alta aí do Daniel Alves, que tá bem em alta, né? Apesar, de novo, eu vou falar aqui, eu não concordo muito com essa hashtag Somos Todos Macacos, né? Eu acho, sei lá, é um negócio meio estranho, tá com essa polêmica aí de ter sido uma jogada de marketing pra vender camisa, pra vender não sei o que lá, pra vender marca, então isso eu acho muito errado de se explorar, né, numa situação como essa, mas como eu digo, o que eu tô focando aqui realmente é no Daniel Alves, aquele exemplo que eu achei de lidar com um xingamento racista aí, um xingamento racial que aconteceu com ele. Achei ele foi exemplar o jeito que ele conseguiu lidar com isso, né? Foi bem legal e mostra como o melhor modo da gente combater isso é a gente não ligando pra isso, né? Que é o modo mais fácil da gente se livrar desse pessoal babaca aí, que infelizmente existe em grande quantidade, né? Mas é isso aí então, pessoal, espero que tenham gostado. De novo vou pedir aqui, não esqueçam de lotar esse vídeo de joinhas aqui pra ajudar a divulgação dele, pra ajudar aqui também na série, né? Essa série Squad Builder que tá com bastante sucesso, vocês estão me ajudando demais, eu agradeço vocês demais por causa do sucesso dessa série aqui no meu canal. E era isso, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar nos comentários aí sugestões pra outros times diferentes. E era isso, tá? Um abraço pra todo mundo e até mais!